Olá, minha gal crocheteira, tudo bem com vocês? O meu nome é Mariana Letícia, também conhecida como Flor, e esse é mais um vídeo da minha oficina Crochê Consciente. Essa oficina recebe apoio da Lei Paulo Gustavo e também da FUNCAP de Aracaju, Sergipe. Na aula de hoje aprenderemos um square diferente. Esse square daqui, meio geométrico, meio espiral, e com ele iremos fazer essa belíssima saia. Eu estarei ensinando no tamanho G, mas eu estarei explicando todos os tamanhos durante a aula e também darei dicas de como você vai ajustar para o seu tamanho caso não seja esse. Como foi um vídeo que ficou longo, decidi dividir essa aula em duas. Então, nessa aula a gente vai iniciar o square e o início da saia, e na próxima a gente vai terminar a saia nessa parte e fazer o cós. Então, espero que vocês gostem da aula e vamos ver como ficou. Para a gente fazer essa peça hoje, vamos precisar de linha amigurumi. As cores que eu vou estar utilizando é a pimenta rosa e a cor preto, tá? Para compor essa saia. Vocês podem estar usando outro fio, certo? Lembrando que essa Tex daqui ela é 492, então a depender do fio você vai estar usando ou um fio muito parecido com essa Tex, ou fio duplo ou até fio triplo, tá? Para confeccionar essa peça. Eu vou estar utilizando duas cores aqui. Eu creio que para o tamanho PP e o tamanho P, uma linha de cada novelo dê, tá? Porque como vocês viram na foto da saia, ela embaixo ela termina toda de uma cor. Então eu comprei outro fio aqui, dessa cor aqui, rosa, pimenta rosa, para compor caso não dê para fazer, certo? Vou utilizar também a agulha 3 milímetros, uma tesoura. Itens adicionais que a gente precisa ter, caso a gente queira. Se você estiver fazendo a peça para alguém, você vai precisar de uma fita métrica para medir as medidas da sua cliente e uma agulha de tapeçaria, caso você tenha ou queira que te ajude aí nas terminações e nos arremates. Para compor essa peça, primeiro eu vou ensinar todo mundo a fazer esse square aqui, gente, que eu achei incrível. Desse gráfico, a gente vai aprender a fazer esse square agora. Eu vi uma inspiração de uma saia na internet, e aí nunca fiz desse modelo, mas vou estar fazendo aqui o primeiro e ensinando para vocês. E a referência da saia foi essa daqui. Peguei no Pinterest e achei ela super legal, então vamos aprender juntos aqui a confeccionar essa peça. Vou iniciar com a linha pimenta, da cor pimenta rosa. E a gente vai iniciar aqui fazendo aquele velho e bom anel ou círculo mágico. Aqui está o meu fio, que eu não vou utilizar. E aqui está o fio do meu novelo. E como é que a gente começa fazendo esse anel mágico? Pego aqui o fio, pego 2 dedinhos aqui, segurei aqui o fio que eu não vou mais utilizar. Esse aqui é o fio do novelo. Irei passar o fio do novelo entre os meus 2 dedos. Aqui está o fio do meu novelo aqui atrás. E venho com a minha agulha, passo por dentro aqui do primeiro e puxo de trás para frente. Aqui, ó. Peguei aqui, puxei de trás. Aqui já está nosso anel mágico. A gente pega esse fio daqui que a gente vai utilizar. A gente já pode fazer uma corrente, que é para o fio aqui não escapulir, né? E aqui, gente, o fio aqui do novelo que a gente não vai mais utilizar, que é o começo, a gente puxa. E aqui dentro a gente vai trabalhar. Gente, me perdoe se eu estiver escutando zoada aqui no fundo, é que as crianças hoje na creche estão online. Então, vamos lá continuar. Fiz aqui a minha primeira correntinha. Essa correntinha, para mim, ela é meio inexistente. Vou até apertar ela aqui mais um pouco. Tem gente que começa a fazer o ponto baixo com ela. Eu faço ela e fecho o ponto baixo no final.
Feito aqui a minha correntinha, já apertei ela aqui um pouquinho, a gente agora vai trabalhar pontos baixos aqui dentro desse círculo, tá? Então, aqui a gente vai inserir a agulha dentro do círculo e vamos fazer um ponto baixo. Puxei a agulha, fiquei com 2 pontos, fecho os dois. E aqui agora eu vou trabalhando 8 pontos altos aqui dentro desse círculo. Então, aqui estou no meu segundo, terceiro, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui o meu oitavo ponto baixo. Agora eu pego aqui esse fiozinho e puxo. Puxo até ele sumir com todo esse buraquinho daqui. Eu vou puxando com cuidado, que é para não torar o fio, nem também para deixar o nosso trabalho torto. Puxei aqui, sumiu completamente aqui o meio da peça. Depois ela aparecer, a gente aperta de novo, que às vezes isso acontece. Agora eu vou ajustar aqui o meu ponto e vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui de base. Entro aqui nele e faço o meu ponto baixíssimo. Espera aí que eu acho que enganchou aqui um fiozinho. Entrar aqui nele. Pronto. Feito isso, gente, terminamos aqui nossa primeira carreira. Na nossa segunda volta, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto baixo de base. Então, nesse primeiro daqui, ele deu uma sumidinha. A gente vai contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo tá aqui. Então, aqui nesse oitavo, a gente vai fazer. Vocês podem fazer uma corrente, mas eu gosto de encaixar mesmo um ponto aqui dentro dele. Fica um pouco difícil, mas dá para encaixar. E fazemos nosso primeiro ponto alto, primeiro ponto baixo. Dentro do mesmo ponto de base, a gente vai fazer outro, ficando assim com 2. E vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base, totalizando no final 16 pontos baixos. Então, vamos aqui fazendo. Estou no meu terceiro. E eu conto de 2 em 2. No quarto. 5, 6, 7, 8. Antes de finalizar, eu conto novamente de 2 em 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz aqui 16 pontos baixos no total, porque eu contei de 2 em 2, tá? Feito isso, eu venho aqui. Não, minto, gente. Antes de finalizar, eu vou trocar a minha linha, vou trocar a minha cor. Então, antes de finalizar, eu inseri o ponto lá embaixo. E antes de finalizar aqui essas duas correntinhas, eu vou trocar aqui com a minha cor preta. Eu venho aqui com a linha e passo por dentro aqui. Finalizando aqui já com a cor preta, tá? É assim que eu troco o meu fio. Então, fiz aqui um ajustezinho na cor vermelha. Ajustei aqui na cor vermelha. Já posso cortar aqui já o meu fio vermelho. Sempre deixo um pouco a mais para depois eu fazer meu arremate.
E esses 2 fios aqui eu vou fazer 2 nozinhos. Para o fio não escapulir. Dessa forma. E aqui a gente já vai finalizar aqui essa carreira com um ponto baixíssimo aqui dentro desse primeiro ponto alto aqui de base, viu? Fechamos assim a carreira. Agora, nessa terceira carreira, o que é que a gente vai fazer? Vamos começar agora a fazer o formato do espiral, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Nessa volta, a gente vai... Deixa eu pegar aqui a linha. E nessa volta, vamos iniciar com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Essa correntinha simboliza o primeiro ponto alto, tá? Vamos dar uma laçada na agulha. No próximo ponto baixo aqui de base, vamos fazer meio ponto alto. Laçamos, entramos aqui com a agulha, ficamos com 3. Laça de novo e tira as 3 de vez. No próximo ponto aqui de base, a gente faz um ponto baixo. E o trabalho ele vai ficando assim. Agora a gente laça, vem aqui no próximo e fazemos meio ponto alto. Ficando assim. Feito o meio ponto alto, vamos laçar aqui e no próximo ponto baixo de base, a gente faz um ponto alto. Lacei aqui, né? Entrei, tirei 3, laço novamente, tiro 2, fico com 2, laço, tiro 2. E esse vai ser o padrão dessa volta. Vou laçar novamente, aqui vim aqui no próximo ponto de base, vou fazer meio ponto alto. Venho aqui nesse próximo, faço um ponto baixo, laço aqui a minha agulha, venho no próximo, meio ponto alto. Laço e no próximo eu já faço um ponto alto. Então, percebam que a gente vai fazer sempre isso, né? Fiz um ponto alto aqui, vou fazer meio ponto alto, um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto aqui de novo. Então, vamos seguir. Vim no próximo, meio ponto alto. No próximo aqui, um ponto baixo. Laço novamente e vou no próximo, meio ponto alto. Laço no próximo aqui, ponto alto. E aqui eu vou repetir agora meio ponto alto. Um ponto baixo. E a gente finaliza essa volta com meio ponto alto aqui, já que a gente começou com um ponto alto, tá bom? Então, eu vou laçar aqui, né? Entrei, fiquei com 3. Antes de dar aqui minha laçada e voltar, eu vou trocar novamente aqui de fio. Pois a gente vai fazer uma carreira de cada cor, né? Para dar o efeito que a gente quer. Então, eu volto aqui com a minha cor pimenta rosa. Sempre eu deixo um pouquinho ali de fio, né? Para colocar, para depois eu fazer meu arremate e o fio não escapar. E aqui eu laço aqui, né? Trazendo todos os fios, fazendo meu meio ponto alto. Sempre ajeito aqui esse fio daqui. Ajeitei, já posso cortar, tirar aqui porque tem muitos fios, né?
cortar aqui essa linha preta. E com a linha pimenta rosa, eu vou pegar aqui o fiozinho dela e dar meu nozinho. Peraí. Linha inserida aqui. Agora, com a vermelha aqui que eu vou trabalhar, eu vou vir aqui contar uma, duas na terceira corrente. Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Nossa volta ficou assim, ainda não dá para ver nada do que vai acontecer, porque a gente vai começar a montar agora nessa volta. Esse fio que fica aqui atrás, para não ficar tantos assim, você pode vir e pegando um deles para esconder, tá? Eu não vou pegar para explicar melhor para vocês, não ficar tantos fios aqui e confundir vocês na hora do aprendizado. Mas vocês podem estar fazendo que já ajuda bastante no arremate. Então, gente, agora vamos prestar muita atenção, que é para ninguém errar. Vamos começar aqui, nesse primeiro ponto alto que a gente fez, vamos inserir novamente a agulha aqui dentro ou fazer uma correntinha. E eu vou iniciar meu primeiro ponto com um ponto baixo. Dou a minha laçada, venho no próximo ponto aqui de base e vou fazer meio ponto alto. Dessa forma, dou a minha laçada, venho no próximo ponto aqui de base e faço um ponto alto. Laço agora duas vezes a minha agulha, não uma mais duas, e no próximo aqui eu vou fazer um ponto alto duplo, tá? Então, vou inserir aqui no próximo ponto, vou puxar e vou ficar com 4 laçadas. E vou tirando de duas em duas, laço, tiro duas, fico com 3, laço, tiro duas, ficando com duas, laço mais uma vez e tiro a última. Percebam aqui como ficou aqui o ponto. Feito isso, a gente vai fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos vir aqui no próximo ponto de base e fazer um ponto baixo. E o trabalho vai ficando assim mesmo. Laço aqui, vamos repetir a mesma coisa aqui que a gente fez dessa forma. Que aqui agora a gente também vai fazer também o quadrado também do nosso square, né? Vai sair da forma redonda. Então, fiz aqui um ponto baixo, no próximo eu vou fazer meio ponto alto. Dou minha laçada, no próximo aqui eu faço um ponto alto. Laço agora duas vezes e no próximo aqui eu vou fazer ponto alto duplo. Laço, tiro duas, laço, tiro duas, lacei, tiro mais duas. Feito isso, 4 correntes. É fácil, né, gente? 1, 2, 3, 4. E a gente vai seguir repetindo esse mesmo padrão. Venho aqui no próximo, não pulo ponto nenhum, tá? Faço um ponto baixo. Dou minha laçada, venho no próximo, meio ponto alto. Dou minha laçada, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Dou minha laçada duas vezes, venho no próximo aqui, ponto alto duplo. 4 correntes de separação. Venho aqui no próximo, ponto baixo. E a gente já tá chegando aqui já no último das pontas aqui do quadrado. Meio ponto alto no próximo. Dou minha laçada, ponto alto. Dou minha laçada duas vezes. Termino aqui com ponto alto duplo. Finalizado aqui, tá faltando o quê? 4 correntes para ficar igual o padrão, né?
Então, a gente faz uma, duas, três, quatro. Dessa vez, eu já não vou mais cortar o fio, né? Fazer a separação antes, eu vou finalizar com essa linha. Venho no primeiro ponto aqui, que é o primeiro ponto baixo. Se você sentir dificuldade de qual é o ponto, você conta de cá para cá. Um, dois, três. Aqui é o quarto. Então, a gente fecha aqui nele com um ponto baixíssimo. Aqui a gente pode fazer uma corrente e arrematar e cortar o nosso fio, né? E assim finalizamos a primeira volta do espiral. Terminada aqui a volta, agora eu voltarei aqui com a minha cor preta. E com a minha cor preta, eu vou inserir aqui. Sempre começaremos agora pelas correntes, como o gráfico pede, né? E qualquer dúvida, vocês podem também sempre estar olhando um gráfico e acompanhando para entender um pouco mais como a gente desenvolve os gráficos no crochê, né? Super importante. Então, peguei aqui minha linha, vou entrar aqui no primeiro das correntinhas aqui, em qualquer dos pontos, tá? Vou inserir aqui o meu fio, dar uma correntinha e apertar. E aqui dentro dessa mesma corrente aqui de base, vou fazer o meu ponto baixo. Aqui a gente fez um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto e um ponto alto duplo. Nessa próxima carreira vai ter aumentos, então a gente vai fazer 2 de cada, tá? Fiz meu primeiro ponto baixo aqui, venho na próxima corrente, dentro dela, vou fazer outro ponto baixo. Feito isso, eu venho na próxima corrente, dou uma laçada na agulha e aqui eu faço meio ponto alto. Eu já vou aproveitando também para esconder aqui esse fio. Dou minha laçada, na próxima corrente eu faço outro meio ponto alto. Perfeito. Dou minha laçada, de novo, caso tenham dúvida de onde está o quarto ponto, conte de cá para cá. 1, 2, 3, 4. Esse ponto sempre fica mais escondidinho aqui, só que a gente nunca vai poder esquecer dele, para nossa peça não ficar torta, nem diferente. Então, vamos dar uma laçada aqui, nesse ponto aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Eu já vou escondendo aqui meu fio. Dou minha laçada. No próximo ponto aqui de base, faço outro ponto alto. Agora, nesses dois pontos aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos duplos. Então, laço 2 vezes. Nesse daqui eu faço ponto alto duplo. Laço 2 vezes. E no próximo aqui, outro ponto alto duplo. O trabalho ficou assim. Feito isso, eu faço 4 correntes. E vou repetir a mesma coisa daqui nos próximos. Esse vai ser o padrão. Então, nessa primeira corrente aqui, faço um ponto baixo. Na segunda corrente, outro ponto baixo. Dou minha laçada. Terceira corrente, meio ponto alto. Dou minha laçada. Quarta corrente, meio ponto alto. Dou minha laçada. No primeiro ponto alto aqui, ou no primeiro ponto baixo aqui dessa sequência, faço um ponto alto. Dou minha laçada, no próximo aqui, outro ponto alto. Laço 2 vezes, nesse próximo ponto alto duplo.
Laço novamente. Nesse de cá, ponto alto duplo também. Finalizo com 4 correntes. E vou seguindo aqui fazendo esse padrão, gente. Então, sigam a mesma coisa. O bom de fazer square é que a gente sempre vai dividir, né? O que a gente fizer em uma ponta, a gente vai fazer em todas. Então, é um trabalho de muita repetição que causa também que a gente tenha melhores habilidades aqui de seguir a receita, né? Então, eu vou seguir aqui fazendo os meus. E quando eu chegar ali na pontinha, eu volto com vocês para a gente finalizar juntos. Estou aqui no meu último ponto alto duplo. Já concluí aqui toda a minha volta. E agora eu vou finalizar com 4 correntes. E um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo aqui da base. Finalizo aqui com ponto baixíssimo. Já posso fazer uma corrente e cortar o meu fio. Finalizando assim mais uma volta. Para a próxima, o que é que a gente vai fazer? Vamos continuar aqui seguindo, aumentando aqui esse espiral. Então, eu vou vir aqui novamente na primeira corrente aqui, das 4, e agora a gente vai ter novamente aumento. Então, na carreira anterior a gente fez 2 de cada, e nessa carreira a gente vai fazer 3. Então, deixei aqui uma pontinha para fazer meu arremate, e encaixo aqui o meu fio com aquela correntinha. Puxo. E aqui vamos iniciar outra volta. Então, vamos iniciar fazendo um ponto baixo aqui no primeiro das correntinhas. Vamos fazer na próxima corrente aqui outro ponto baixo. E na próxima corrente, outro ponto baixo. Dou minha laçada. Venho aqui na última corrente das 4, faço meu primeiro meio ponto alto. Dou minha laçada no primeiro aqui dos pontos. Lembra que a gente não pode esquecer dele. A gente faz meio ponto alto também. Dá a laçadinha aqui no segundo das correntes, ou dos pontos aqui de base, faço meu terceiro meio ponto alto. E assim eu vou prosseguindo. No próximo faço ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. Feito isso, vamos terminar com 3 pontos altos duplos. Então, na próxima aqui eu faço ponto alto duplo. Vocês estão vendo com mais uma linha, porque eu realmente estou arrematando aqui o meu fio já. Nesse próximo aqui, fazer ponto alto duplo. E termino aqui com ponto alto duplo. Quatro correntinhas. E aqui na primeira das correntes aqui, eu começo novamente todo o padrão. Então, sigam aí fazendo dessa mesma forma. Vamos fazer 3 pontos ponto baixo, 3 meio ponto alto, 3 pontos altos duplos, sempre finalizando aqui com essas 4 correntes no primeiro ponto baixo aqui do padrão. Então, quando eu tiver aqui, eu volto com vocês para a gente começar a próxima carreira juntos. Vim percorrendo aqui por toda a volta, como havia explicado para vocês, e já fiz aqui o meu último ponto alto duplo, né? E agora eu vou terminar com 4 correntes. Feitas as 4 correntes, a gente dá um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo aqui de base. Fazemos uma correntinha e já podemos cortar o fio. Vejam que ele já começou já a se formar aqui, né?
Vamos crescer ele um pouco mais, para o efeito ficar ainda mais legal. Então, vou voltar aqui com a linha preta. Novamente, começo aqui numa das correntinhas. Vou pegar aqui nessa. Insiro aqui a minha linha. E começo da mesma forma, com aquele nozinho. E aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo. Nessa carreira a gente vai ter mais um aumento. Então, a gente vai fazer 4 pontos baixos, 4 meio ponto alto, 4 pontos altos e 4 pontos altos duplos, tá? Então, vamos lá. Faço aqui na segunda corrente um ponto baixo. Na terceira também um ponto baixo. Aqui na quarta, outro ponto baixo. E vou seguindo aqui fazendo o meu padrão. Um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. Meio ponto alto. E outro meio ponto alto. Agora, vamos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E agora, finalizamos aqui com 4 pontos altos duplos. 1, 2, 3 e aqui 4. Feito isso, a gente faz 4 correntes e aqui a gente faz a mesma coisa. Então, esse vai ser o padrão dessa volta. Façam aí sempre 4, né? E aqui vai finalizar sempre com o quarto e último ponto alto duplo. As 4 correntes e aqui a gente faz a mesma coisa. Sigam aí fazendo. Vou fazer aqui minha carreira também. E quando chegar aqui, eu retorno para a gente continuar a nossa peça. Já concluí aqui a minha volta toda. Fiz exatamente como eu expliquei aqui a primeira para vocês. Já terminei aqui com as minhas 4 correntes. E um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Fiz aqui já também uma correntinha para poder cortar o meu fio. E o trabalho tá ficando assim. O que eu queria falar para vocês antes da próxima carreira? O nosso square completo é assim, dessa forma. Eu escolhi crescer mais algumas carreiras aqui para ficar maior aqui na minha largura. Mas se você estiver fazendo outros tamanhos ou não gostar tanto dessa largura toda na saia, quiser fazer com os outros detalhes, né? Por mais carreiras, você pode estar concluindo aqui esse square e depois só prosseguir quando eu tiver nessa parte daqui, do preto. Porque eu vou subir mais uma carreira aqui, que é muito bom para o tamanho M, para o tamanho G, para o plus size. E depois a gente só vai alterar aqui as quantidades, né? Mas é muito bom você pegar a sua medida e, e multiplicar vezes 18 centímetros, se você tiver no mesmo tamanho que o meu, ou se tiver com esse daí, você mede com 12 centímetros, 11 centímetros e meio, né, que tem aqui. Você pode estar medindo também. O importante é ele se encaixar perfeitamente no seu quadril, tá bom? E sempre meça pela medida do quadril. Eu vou continuar fazendo mais uma carreira aqui de aumento, porque é realmente do meu interesse que o square fique desse tamanho, certo? Então, pronto.
Na próxima carreira, o que é que a gente vai fazer? Vamos começar aqui novamente nas correntinhas, na primeira corrente de todas. Vou inserir aqui minha linha, dar aquele primeiro nozinho e vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Vamos fazer 4 pontos baixos, já fizemos um, vamos fazer mais 3 aqui nessas correntes. 2, 3, 4. Feitos 4 pontos baixos, agora vamos fazer 6 meios pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitos 6 meios pontos altos, agora a gente vai fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente finaliza aqui com 5 pontos altos duplos. 1, 2, 3. Já arrematei aqui todo o meu fio. Aqui eu já corto. Eu já depois não preciso mais arrematar ele. 4. E aqui o quinto. Fazemos 4 correntes. E finalizamos aqui com um ponto baixo. Então, percebam que aqui o padrão ele mudou um pouco, né? A gente poderia estar fazendo 5 em cada, só que a gente vai iniciar com 4 pontos baixos e vai compensar esse pontinho daqui no meio ponto alto. Então, em vez de fazer 5 meios pontos altos, a gente vai fazer 6. 4 pontos baixos, 5 meios pontos altos, 6 meios pontos altos e o restante 5. Tá? Então, mais uma vez, fiz aqui uma correntinha ou um ponto baixo, vou fazer outro ponto baixo, outro ponto baixo e mais um. Dou minha laçada nesse primeiro. Agora eu vou fazer meus 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. E agora a gente finaliza com 5 pontos. Opa, já ia fazer ponto alto duplo. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora 5 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4 e o quinto. 4 correntes e a gente repete a mesma coisa. Então, vou fazer aqui, continuar aqui crescendo aqui o meu espiral, nesses dois lados. E aqui eu já vou finalizar aqui dessa mesma forma que a gente vem finalizando e volto com vocês para mostrar como é que tá ficando. Terminei aqui meu trabalho, gente, ele ficou assim, dessa forma. E aí eu venho aqui novamente para dizer o seguinte, para o meu tamanho,
Essa carreira daqui vai ser a última, porque se vocês verem aqui esse gráfico, ele mostra que ainda tem mais carreiras para você concluir aí, terminar esse square da forma que a receita pede, tá? Mas como eu falei na carreira anterior, eu poderei estar terminando agora, como eu vou fazer, para concluir as outras duas carreiras aqui e ficar o tamanho que eu pretendo, certo? Quem estiver fazendo um tamanho GG plus size, pode estar fazendo o square completo, porque eu acho que vai depois evitar que vocês façam mais ainda quantidades, tá? Do que o necessário. Então, para não ficar, às vezes, muita quantidade de quadradinho, é melhor a gente fazer maior e menos quantidade para dar menos trabalho para a gente, né? Eu acho que deu para entender. Mas aí também depende de cada uma de nós. Essa daqui vai ser minha última carreira e agora a gente vai começar essa daqui, tá? E para fazer essa volta, vou pegar aqui minha linha preta. Dessa vez eu vou iniciar aqui nesse primeiro ponto aqui, dessa volta aqui, sem ser nas correntinhas. Então, eu vou inserir minha agulha aqui nesse ponto. Fez aqui, vou fazer 3 correntes, simbolizando o primeiro ponto alto. E aqui nessa carreira, a gente vai fazer toda em ponto alto. Então, eu não vou mais fazer o meu mosaico, vou construir ela apenas em ponto alto aqui, por toda a volta. O trabalho ele vai ficando assim, e eu vou seguir até aqui em ponto alto e retorno com vocês. Percorri aqui, tudo em ponto alto, e agora cheguei na parte das correntinhas. E o que é que eu vou fazer? Nessa primeira corrente, eu vou fazer um ponto alto. Feito um ponto alto, eu faço 3 correntes. Dou minha laçada e nessa mesma corrente aqui de base eu faço outro ponto alto. Dessa forma. E agora sigo fazendo normalmente ponto alto para cada corrente aqui de base e depois para cada ponto de base. E esse vai ser o padrão da volta. Eu vou continuar aqui fazendo pontos altos. Quando chegar aqui novamente, eu faço outra ponta aqui do quadrado junto com vocês. Percorri outra lateral aqui e tô novamente aqui, na primeira corrente aqui de base. E aqui eu faço um ponto alto, 3 correntinhas, dou minha laçada e no mesmo ponto aqui de base, outro ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto aqui de base. O quadrado ele vai tomando mais forma de quadrado, vai ficando assim, e quando tiver aqui, eu retorno com vocês. Percorri aqui minha volta toda, da maneira que eu ensinei aqui essas duas pontas a vocês. E agora já cheguei aqui na minha união, né? Porque eu já fiz aqui as 4 correntes. E aqui agora na minha união, a gente vai unir na terceira corrente aqui do ponto alto. Unir com um ponto baixíssimo, não vou tirar a linha, pois agora a gente vai fazer a última carreira aqui do nosso quadrado. Essa carreira vai ser composta de meio pontos altos. Então, começo aqui com 2 correntes e vou fazendo aqui para cada ponto alto de base um meio ponto alto.
Vou fazendo meio ponto alto até chegar ali na ponta. Cheguei aqui no meu último ponto. Fiz aqui meu último meio ponto alto. Aqui no meio, o que que a gente vai fazer? Deixa eu só confirmar aqui nesse. Vamos fazer 2 meios pontos altos aqui dentro desse espaço. Fazer 2 correntes de separação. E fazer 2 pontos altos dentro do mesmo espaço aqui de base. Essa vai ser as nossas quinas. E a gente vai seguir fazendo meio ponto alto por toda a base. E sempre que chegar aqui nessas quinas, a gente vai fazer dessa mesma forma. Eu vou percorrer aqui minhas carreiras e volto com vocês quando terminar aqui toda a minha volta com meio ponto alto, como eu fiz agora, tá? Então façam aí, quando chegar aqui, a gente vai finalizar juntos. Percorri tudo em meio ponto alto, do jeito que eu ensinei a vocês. E agora eu vou finalizar aqui o meu square, fazendo um ponto baixíssimo na segunda corrente que a gente iniciou. Faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio. E assim finalizamos o square. Quadrado terminado. E ele ficou num total de 18 centímetros, tá? Então, para o meu quadril, que é um quadril de 90 centímetros, eu estou fazendo essa peça para um quadril de 90 centímetros, eu fiz o total de 5 square desse, certo? Então, você vai pegar a sua circunferência do quadril e vai medir. E aí, como eu dei a dica nas voltas anteriores, para um tamanho P ou PP, você pode estar fazendo menos square, pode estar fazendo 4. Ou, se não der ainda a circunferência do seu quadril, você tentar fazer carreiras menores, né? Para fazer com que ele se encaixe melhor no corpo de vocês, tá bom? Mesma coisa para pessoas com quadris maiores. Sempre medir o quadril e ver quantos quadrados vocês vão ter para cada um de vocês, certo? Talvez fazer mais uma carreira aqui em cada um de pontos altos, caso você vista plus size, para que cada um desses dê mais 1 centímetro e você consiga fazer aí nas suas quantidades exatas, tá bom? O importante é vocês medirem vocês e que consigam fazer um square perfeito por corpo de cada uma. Então, agora com o square pronto, eu vou ensinar a vocês a fazer a união. Quem tiver máquina pode estar unindo na máquina. E para unir, a gente vai fazer o seguinte, aqui está tudo bonitinho na parte da frente, que é a parte que a gente vai usar. E aqui está o nosso terror de mais tarde, para o arremate, que é a parte de trás. E a gente sempre vai unir na parte de trás do trabalho, tá? Que é onde a gente vai fazer os arremates, que é tudo que a pessoa não vai ver quando a gente estiver vestindo. Então, com eles virado para trás, eu vou pegar aqui os dois e vou fazer assim. Aqui fica a parte correta que eu vou unir, voltada também com a parte correta. E a parte que a gente não vai mexer tá dentro, ok? Até aí tudo bem. E para unir também vai ser super simples. Aqui a gente inicia pela ponta. Então, vou iniciar aqui com a agulha dentro desse square. Pode ser também com agulha de tapeçaria. Uno aqui, um no outro.
Venho com a minha linha e adentro aqui nos dois e vou dar um nó, certo? Feito um nó, não sei se vai dar para ver aqui tão bem, mas a gente vai começar agora a pegar dentro dos pontos do primeiro aqui, pega nele completo, e no primeiro do próximo aqui, completo também, e damos um ponto baixíssimo. Novamente, pegamos aqui dentro do primeiro ponto, pegamos dentro do segundo e fazemos um ponto baixíssimo. E a gente vai fazer isso até o final, gente. Sem segredo nenhum nessa parte. Apenas pegar aqui dentro de um ponto, como se a gente fosse fazer outro ponto dentro do outro e faz um ponto baixíssimo. Quando a gente organiza eles assim, não sei se dá para ver, mas eles ficam todos bem alinhados aqui. E a gente já facilita, né? Isso já facilita o nosso trabalho aqui. Da gente só vir, entrar em um. Opa, peraí. Entra em outro e faz um ponto baixíssimo. Vem aqui de novo, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazendo até o final da volta. Sempre ajeitando aqui, para sempre ficar certinho um com o outro. E aí já facilita o nosso trabalho. Já estou chegando já aqui no final. Continuo aqui com as minhas uniões. Chegando nas últimas aqui já. Fazer meu último ponto antes daquele meio ali. E aqui no meio eu termino com um ponto baixíssimo no leque. Já fiz já uma correntinha e já posso cortar o meu fio. A união ela fica dessa forma. Pode parecer que ela não fica tão reta, mas no corpo depois ela vai se ajustar, tá? Fica assim. E a gente vai fazer isso por toda a peça. A gente vai terminar esse, corta o fio, vem para cá um e o outro, tá? Então façam aí a união de vocês. Vou fazer a minha aqui também e vamos ter terminado essa primeira parte aqui da nossa saia, que é o cinturão dela, né? Depois a gente vai para as partes de baixo e depois do cós. Então, se você ficou com dúvida, volte um pouco o vídeo, mas eu acho que essa parte ela é bem simples, é só unir mesmo um com o outro aqui e fazer. Concluiu esse, a gente vai pro próximo. Então, eu encontro com vocês quando tiver com as minhas uniões prontas. Voltei aqui com minha peça unida. Uni aqui meus 5 squares. E agora, para unir aqui o final, a gente vira todos para o lado avesso, porque a gente está unindo para o lado avesso. E aqui vai unir a quantidade de square que você tem, né? Um com o outro.
para unir aqui e virar a nossa saia. Então, aqui a gente continua fazendo como a gente vem fazendo os outros. Venho aqui nesse primeiro ponto, vou inserir aqui minha linha com ponto baixíssimo, ajeitar aqui todos os pontos e começar aqui a união. E vai fazer assim até o final. Chegando no final, vai cortar o fio. E aqui, essa parte aqui do trabalho vai estar pronta. E a gente vai partir agora para outra parte aqui da saia. Depois a gente vai para o cós, tá? Então, façam aí de vocês. Eu não vou concluir porque no meu caso eu estou unindo na máquina, porque tá, para mim está sendo mais rápido. Então, façam aí de vocês e a gente já volta já para fazer essa parte daqui, tá? Saia unida. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos começar a fazer a parte de baixo da peça. E aí vocês podem escolher um lado do outro, porque os dois são iguais. Eu vou começar pelo aqui pelo lado. Para quando a peça for finalizada, o primeiro ponto ele sempre fique meio escondido, ou não tão evidente. Mas vocês podem começar por qualquer lado, tá, gente? Qualquer ponto mesmo. E nessa carreira a gente vai fazer meios pontos altos. Então, eu vou pegar aqui minha linha, vou inserir aqui dentro desse ponto, dar aquele nozinho ali, vou começar com duas correntinhas. Feitas essas duas correntinhas, eu vou aqui, ponto por ponto, fazendo meio ponto alto. Já tô chegando aqui no final aqui do square, desse primeiro. E aqui o que é que vai acontecer? Deixa eu fazer aqui o segundo ponto aqui. Sempre que chegar aqui no meio, entre um e outro, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no meio a gente vai fazer meio ponto alto. E aqui nesse outro a gente faz meio ponto alto. E segue fazendo aqui meio ponto alto. Não faz naquele meio. Vocês podem fazer também, mas como a próxima carreira a gente já vai ser carreira de aumentos, porque a peça ela vai ser toda de babadinho, então não vejo necessidade de aumentar mais, tá? Mas aí fica a critério de vocês. E a gente segue fazendo aqui meio ponto alto para cada ponto aqui de base. Vou chegar ali de novo no outro square. E quando chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar novamente como é que a gente vai fazer. Estou chegando aqui no ponto. Novamente aqui entre um e outro. Aqui meu último ponto aqui, né? Antes do meio aqui do quadrado. Aqui nessa ponta eu faço meio ponto alto. Não faço nenhum aqui no meio, de você estar mais unido, porque aqui eu fiz na máquina, né? Mas não tem problema. Venho aqui no outro e não faço, já faço já um aqui. E não faço aqui nesse meio. E sigo aqui fazendo. E esse vai ser o padrão dessa volta. Então, o trabalho está ficando dessa forma.
E eu vou seguir aqui por toda a carreira fazendo o meio ponto alto desse mesmo jeito que eu fiz aqui. Chegando aqui, eu retorno para fazer a próxima parte junto com vocês. Então é isso, pessoal. Amanhã eu estarei dando continuidade nessa saia e eu espero que vocês estejam entendendo e gostando desse vídeo. Se gostou, curta e se inscreva no canal para receber mais atualizações. Até mais!